Olá, pessoal. Só ir aguardando aí que com esse novo mecanismo de ter que aceitar a galera na sala, acaba que eu tenho que ficar Bom um tempinho dia. aqui dando atenção a quem está chegando, tá bom? Deixa eu só mexer numa coisinha aqui. Bom dia. Fala, Murilo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Só um minuto, pessoal. Eu vou, né, ter que aguardar aí o pessoal ir chegando para eu poder iniciar, porque senão depois eu vou começar a falar e eu não vou conseguir enxergar quem está chegando ali, olha lá. Ó. Tá? Aí. Vamos aguardar. Só mais uns minutinhos aí eu vou começar, porque né, senão também a gente fica só esperando o pessoal chegar aí para entrar para a aula. Né? Dá uns 5 minutos. Durante a explicação, né, na verdade, resolução de atividades, a gente vai estar agora nesse período aqui fazendo umas atividades referentes à nomenclatura, se não me engano, vocês me pediram isso. É muita coisa, tem muita gente me pedindo tanta coisa, então se eu fiz alguma confusão, me perdoe, mas sobre nomenclatura orgânica, né, a gente ia, né, dar uma visualizada nisso, aprender as regras, tudo certinho, então a gente vai fazer um pouquinho disso tudo ao longo de umas 2 ou 3 aulas. Por que 2 ou 3 aulas? Quem já tem facilidade, ótimo, é bom que aplica e verifica se, né, se está afiado mesmo. Quem não tem, vai ter aí a oportunidade de rever as regras, porque a gente sabe que são muitas regras que existem e essas muitas regras podem confundir a cabeça da gente quando vai fazer algum tipo de atividade, tá? Então, a gente vai fazer da mesma forma que eu tenho feito dos últimos dias. Não vou rolar mais um. Não vou explicar em si o conteúdo. Se vocês quiserem a aula teórica de explicação, aí vocês me falem que eu preparo a aula teórica de explicação. Eu não estou preparando porque, como a gente não tem contato, no sentido de ter uma aula efetiva de conteúdo, acaba que eu não posso, né, dar um conteúdo que eu não sou o professor da disciplina, então não fica legal, tá bom? Então a gente vai fazer dessa forma. É importante porque eu consigo visualizar, deixa eu só salvar o arquivo novamente em PDF aqui, que eu salvei e depois verifiquei que tinha um probleminha, mas eu já vou salvar aqui, na área de trabalho mesmo, vai ficar mais rápido para eu pegar o arquivo. Então, vamos lá. Acho que tem um erro, né? Mas beleza. Tranquilo. Pessoal, vou compartilhar a tela com vocês. Eu acho que não vai. Verifiquem se estão me ouvindo. Façam um sinalzinho aí na tela do Zoom para eu ter uma... Tá tranquilo? Todo mundo me ouvindo? Então, beleza. Então, a gente pode seguir o nosso caminho. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu não sei como que vai acontecer, porque eu estou falando do celular e usando o computador para exibir as coisas. Espero que fique legal.
Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com várias situações, né? Eu tentei pegar questões, evidentemente, de um banco de questões que vão, né, estar de acordo aí com as regras de nomenclatura e questões mais atuais, tá? Eu tentei pegar sempre as mais atuais para vocês verem como que está sendo cobrado no momento atual esse tipo de situação. Não tem uma sequência, né? Não tem assim, isso é uma regra para hidrocarboneto, depois é uma regra para aldeído, depois é uma regra para cetona. Não tem esse sequenciamento, tá? Eu peguei vários exercícios, eles envolvem vários conteúdos, então vão anotando, vão visualizando, são vários tipos de regras. A gente sabe que quando a gente estuda nomenclatura, a gente tem várias situações, né? Vários tipos de situações envolvendo a nomenclatura orgânica. Porque os compostos orgânicos eles têm diferentes estruturas. Então, para estas diferentes estruturas, a gente tem que exibir também, ou melhor, criar também diferentes regras para nomear e não, digamos assim, e não causar ambiguidade em nomes de substâncias químicas, porque a gente sabe que a nomenclatura ela envolve essa questão da universalização universalização da forma de escrever o nome das substâncias, tá bom? Então, olha só. A primeira questão, perceba o seguinte, normalmente as questões de química orgânica, essa daqui é uma questão discursiva, mas normalmente as questões de química orgânica, ela não vai cobrar muitas vezes a nomenclatura direta de você. Algumas sim, por exemplo, tem várias aqui, ó, tem essa daqui de 2019, também da Federal do Paraná, ó, que é direta a regra de nomenclatura. Só que muitas vezes acontece esse fenômeno aqui, ó, que está aparecendo para a gente na primeira questão. Que fenômeno? O fenômeno de... Só um minuto. Opa. O fenômeno de uma reação química sendo exibida aí para vocês. Então, esse fenômeno da reação, vocês ainda não viram, acredito eu, tá? Então, não viram atualmente. Ano passado vocês viram sim, porque a gente estudou todo o conteúdo do ensino médio até a segunda série. Então, vocês viram esse fenômeno acontecendo no final do ano passado, quando eu expliquei para vocês reações orgânicas, tá bom? Nesse ano, não sei se vocês já viram esse conteúdo. Provavelmente não, pelo que eu posso supor. Então, perceba o seguinte, a gente vai ficar atento, a gente vai ficar se preocupando com a reação? Não. Nós vamos nos preocupar apenas com o que está sendo pedido aqui. Eu deixei a letra B porque eu sei que vocês já estudaram ou estão estudando. Nós vamos se preocupar apenas com a nomenclatura e com alguma outra questão que pode aparecer, tipo propriedades, essas coisas. Bom, é muito comum esse tipo de situação. Uma reação química, ele dá números que vão simbolizar as substâncias. Aí depois pergunta qual é o nome do composto 1, o que acontece com o composto 2, sei lá, quais as propriedades do composto 2, qual a nomenclatura do composto 1, 2, 3, ele poderia pedir. Enfim, poderíamos ter uma série de situações envolvendo as reações orgânicas. Então, é muito importante que você tenha aquele domínio de ler, entender o que é reagente, o que é produto, e entender, olha lá, entender. Só um minuto, pessoal. Porque vai chegando depois, vai chegando muito depois da hora, e aí não tem jeito, né? Olha só, vamos lá. Qual é o nome do composto 1? Qual é a primeira dica para resolver problemas que têm nomenclatura? Primeiro, identifica a qual função orgânica pertence este composto. É o primeiro passo antes de você nomear, identificar a função, né? Se a molécula for constituída como essas duas aqui, apenas por átomos de carbono e átomos de hidrogênio, a gente tem hidrocarbonetos. Se, por exemplo, ela apresenta, igual esse caso aqui, um grupo hidroxila ligada a um carbono saturado,
né, que é esse cara aqui, nós vamos ter um álcool, tá? Então, depois eu verifiquei, essa questão aqui está com uma resposta errada em algum canto, e nós vamos fazer ela corretamente, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, identifiquei a função, ok. É um álcool e aqueles dois ali são hidrocarbonetos. Inferno, desculpa. E aqueles dois ali são hidrocarbonetos, tá bom? Então, vamos lá. Como que nós fazemos para dar nome de compostos orgânicos que não são hidrocarbonetos? Bom, existem N regras, pessoal, de nomenclatura. A primeira regra é, toda vez que você tem uma função, eu acho que essa não é a primeira regra, né? O nome de todo composto orgânico, vocês sabem que é constituído por 3 partes, o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo ele indica a quantidade de carbonos, o infixo indica o tipo de ligação que existem, porque pode ter mais, existem entre os carbonos, e o sufixo indica a qual função orgânica aquele composto pertence. Como nesse caso aqui, esse composto pertence ao grupo dos álcoois, nós temos aqui o sufixo para essa nomenclatura ol. Tá? Então, é um álcool, termina em ol. Beleza? Como que a gente faz para dar nome a estas estruturas que não são hidrocarbonetos? Ou seja, toda vez que eu tiver um composto químico que não é um hidrocarboneto, evidentemente, para os hidrocarbonetos também tem regras, tá? Mas toda vez que a gente tem um composto químico que não é um hidrocarboneto, ou seja, apresenta um grupo funcional, nós sabemos que durante a nomenclatura a gente precisa fazer o quê? A gente precisa localizar os átomos de carbono dentro da cadeia. O que é esse localizar? É dar números a estes átomos. Por quê? Se vocês perceberem, ao longo desse ciclo é uma cadeia fechada, ao longo desse ciclo contém 6 átomos de carbono, ao longo desse ciclo a gente tem um grupo OH e um grupo CH3. Então eu preciso indicar na hora da escrita, né, do nome do meu composto, qual a posição do grupo OH, qual a posição do grupo CH3. Bom, nesse caso, pessoal, a regra diz o seguinte: em compostos orgânicos que não são hidrocarbonetos, os carbonos que estão mais próximos do grupo funcional recebem a menor numeração. Então, como aqui é um ciclo, o carbono que contém o grupo funcional, ele vai receber o número 1. Depois, se na molécula apresentar insaturações, a insaturação ela vem, né, na ordem de prioridade, a gente tem. Primeiro, tenta deixar os grupos funcionais na menor posição. Segundo, você tenta deixar as insaturações. Por último, as ramificações. Como a gente não tem uma insaturação aqui, a nomenclatura vai girar, né, os números vão girar nesse sentido. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual seria a nomenclatura desse cara? Bom, para nomear, deixa eu ver. Para nomear, nós primeiros vamos começar localizando ou escrevendo o nome da ramificação. Então, ó, deixa eu fazer aqui em cima. No carbono número 2, nós temos uma ramificação do tipo metil. Se estiver perguntando alguma coisa no chat, eu não estou vendo, tá? Uma ramificação do tipo metil. Bom, tem mais alguma outra coisa? Tem. Tem aqui no carbono número 1, grupo hidroxila. Então, é 2-metil. Como não temos mais ramificações, e esse grupo hidroxila que está aqui, ele indica a função, o sufixo, ele vai aparecer no final.
Então é 2-metil, porque no carbono número 2 do ciclo nós temos uma ramificação do tipo metil, ciclo. Aí aqui, o livro, deixa eu dar só uma apagada aqui nessas coisinhas aqui rapidinho. Aqui o livro, ele... Era melhor ter feito no Paint. Ontem eu estava usando o Paint. Pronto. Então fica 2-metil. Como é uma cadeia fechada, ciclo. Esse ciclo contém 6 átomos de carbono. Todos fazem ligações simples. E é um álcool. Aqui, nesse caso, eu posso localizar ou não o grupo funcional. Né? Poderia ficar aqui no final assim, ó. Hexan 1-ol. Também, ciclo hexano 1-ol. Por que que nesses casos eu posso optar? Porque como é um ciclo, você tem que pensar. Ó, você tem que pensar. É uma situação seguinte. Existem situações em que o autor ele vai mostrar para você o seguinte, ele vai te dar o nome seguindo a nomenclatura IUPAC oficial. Essa aqui, com essa terminação. Então, nesse caso aí, tá tudo certinho. Eu localizo, eu não devo... Ó, pessoal, são 10 minutos de tolerância, tá bom? Vocês já foram avisados, já são 20 minutos de tolerância. Então, cuidado aí. Nesse caso aqui, a gente tem que pensar o seguinte. Aqui eu tenho a regra completa, então você localiza o grupo funcional, indica, né, antes do sufixo você localiza o grupo funcional, mas também você pode suprimir o número 1. Por quê? É só você pensar. Tem situações em que o grupo funcional, a ramificação, a insaturação, não tem outra posição além daquela que ela se encontra. É claro que nesse caso aqui, eu vou explicar o porquê que ali eu opto nesse caso do ciclo. Mas existem situações de cadeias abertas, por exemplo, essa aqui. Ó, já estou pegando várias coisas, né? Então vão percebendo aí que a gente... Deixa eu tentar fazer aqui do lado para vocês. Vamos supor. Vai, filho. Não. Pode apagar. Para que está apontando a setinha ali? Eu sei usar todos os recursos desse aplicativo, do PDF. Obrigado. Trabalho com PDF desde 2005. Então, vamos supor, aqui, que seja. Olha lá. Essa dupla ligação, ela só tem condições de ou aparecer nesses dois carbonos ou aparecer aqui. Então, ela sempre vai ficar, independente do local que ela for, ela sempre vai ficar no carbono 1, entre o carbono 1 e 2, independente, mesmo se ela apareça aqui desse lado de cá, né? Ela ficaria no carbono 1 e 2. Então, nesse tipo de situação aqui, onde a insaturação ou uma ramificação que seja, só tem uma forma, né? Só tem um jeito de aparecer, você pode optar por colocar ou não a posição aqui. No caso do ciclo, por que que eu optei ou não? Porque o ciclo, o carbono que contém o grupo funcional do ciclo, ele sempre vai ser o carbono número 1, a não ser que existam outros grupos funcionais. Aí tem regra de prioridade para os grupos funcionais também. Então, por isso que eu optei. Então, eu poderia fazer dessa forma, correto, sigo exatamente a regra IUPAC, poderia fazer dessa forma, também correto, suprimindo apenas aqui o número 1, porque o carbono 1 do ciclo sempre vai ser o carbono que contém o grupo funcional, não tem como ser outro carbono. Beleza? Tranquilo, né?
Beleza, pessoal? Beleza, beleza? Alguma pergunta, alguma coisa que você quer falar? Não? Tá bom. Não quer, não quer. Então, olha só. Qual é o tipo de isomeria? Eu sei que vocês acabaram de estudar isomeria. Ó, ele já indica aqui qual é o tipo de isomeria. Isomeria plana, né? Isomeria plana de cadeia, função, posição, pererê, pororô. Entre os compostos 2 e 3. Bom, se vocês olharem, eles têm a mesma fórmula molecular, a mesma estrutura. O que diferencia da estrutura 2 para a estrutura 3 é isso aqui, ó. Olha lá, é a posição da dupla. Aqui, ela se encontra no carbono 1 e 2, aqui também no carbono 1 e 2. Perdão, a posição da dupla não. A dupla, ó. E aqui, oxe, para de clicar, perdão. A posição da dupla mesmo, isso, da dupla ligação sim. Deixa eu virar ela aqui. Isso, da dupla ligação. Então, como é a insaturação que está aí mudando de posição dentro da molécula, deixa eu ver, vira aqui. Vira aqui, isso, é a dupla mesmo. Então, nós temos uma isomeria de posição nesse caso. Mesmo se fosse... Ó, a isomeria de posição é o quê? Quando muda a posição de uma ramificação ou de uma insaturação dentro de compostos da mesma função, tá? Entre compostos de funções iguais, ó. Pertencem à mesma função, é um hidrocarboneto, então tem a mesma fórmula molecular, os dois são isômeros. O que muda? A posição da dupla e da ramificação. Então, se muda a posição dessas estruturas de uma molécula para outra, a gente tem isômeros aí de posição. Beleza? Tranquilo? Ok? Pode passar para o número 2, vamos lá. Tem todo um contexto aqui, tá bom? Também é um contexto reacional, olha lá, é um contexto reacional. E para cada etapa, tá, ele fala sobre as reações orgânicas. Então, muitas sínteses químicas são baseadas em reações orgânicas, né? Então, produzir compostos orgânicos, que depende dos reagentes, dos catalisadores, que podem gerar uma infinidade de produtos. Uma relevante questão em sínteses orgânicas está no fato de que, quando se efetuam substituições em anéis benzênicos, que já contêm grupo substituinte, então, por exemplo, o que ele está falando? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer isso aqui, ó. Cadê? Ó. Anéis aromáticos que já contêm um grupo substituinte. Isso é um anel aromático e isso é um grupo substituinte. Se não tivesse isso daqui, seria apenas um anel aromático. Ele não está substituído. Né? Vocês têm que lembrar que o benzeno, ele é aquela estruturinha, essa estruturazinha bonitinha aí, só que aqui nele aqui, ó, são 6 hidrogênios e não outros grupos, tá? Então, quando a gente percebe que há a substituição dos hidrogênios do anel benzênico por qualquer outra coisa, a gente fala que ele está substituído, né? Que esse grupo aqui é o grupo substituinte do anel. Verifica-se experimentalmente que a posição do segundo grupo substituinte, ou seja, se eu já tenho um grupo substituindo um dos hidrogênios do benzeno, e se eu quiser adicionar outra coisa aqui, adicionar não, substituir mais um outro hidrogênio do anel, o grupo que já existe ali, né, o grupo que já está substituindo o anel benzênico, ele vai orientar a posição de entrada do próximo. Então, por exemplo, eu tenho um grupo CH3 aqui. Provavelmente vai entrar nessa estrutura aqui um grupo... Não. Tá, vamos supor que aqui fosse entrar um grupo Cl, né, o grupo cloro. Esse grupo CH3, que já existe no anel benzênico, ele vai orientar em qual posição o grupo cloro vai entrar. Como assim, qual posição? Se é a posição orto,
se é a posição meta ou se é a posição para. 1, 2, orto, 1, 3, meta, 1, 4, para. Então, é isso que ele está dizendo. Eu só tô destrinchando o título, tá bom? O texto. Tá. Cadê? O segundo depende da estrutura do primeiro grupo. Ou seja, o primeiro grupo ligante do anel determinará a posição preferencial do segundo grupo de substituinte. Esse fenômeno, denominado de dirigência, ocasionará preferencialmente, ocasionará a formação preferencial de alguns compostos com relação a outros isômeros. Já é outra dica que ele está falando, porque provavelmente teria uma questão de rendimento junto dessa questão. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó, esses grupos que orientam a entrada dos outros no anel benzênico, isso no anel benzênico, quando acontecem reações para substituir os hidrogênios do anel benzênico. Então, você tem o benzeno, inicialmente, esse benzeno vai passar, a molécula de benzeno passa por uma transformação, um dos 6 hidrogênios que existem nela vai ser substituído por alguma outra coisa. Nesse caso aqui, ele substituiu, por exemplo, por um grupo CH3, formando o que nós chamamos de derivado do benzeno. Tá? Isso tem um nome. Quando esse grupo aparece aqui, se eu quiser substituir... o Danilo está observando isso. Cuidado aí. Ah, vocês também são terceira série aqui. Vai lá. Então, esse grupo que já está na molécula do benzeno, ele vai orientar a entrada dos próximos. Ou seja, olha, se quiser entrar... Se algum outro átomo de hidrogênio for substituído, o átomo de cloro que vai entrar, ele tem uma posição específica para entrar. E isso significa o quê? Significa o seguinte, significa que se eu tenho uma reação química acontecendo, uma reação orgânica acontecendo, quando essa situação ocorre, haverá formação preferencial, ou seja, haverá a formação de um produto preferencial, ou seja, em maior quantidade dentro da minha reação. E esse produto preferencial, ele depende dessa situação. O grupo que já está no anel benzênico, ele orienta para qual posição? Qual é a posição preferencial? Para isso tem uma jogadinha. Tá? Eu só estou pegando um conceito que vocês vão ver ainda, mas eu já estou trazendo ele aqui. A questão envolve somente a nomenclatura. Tá? Mas olha o tanto de informação que a gente obtém em cima deles. Olha lá, ortoposição, a reação expressa na equação 1 demonstra a síntese orgânica chamada de alquilação de compostos aromáticos. O que é isso? Eu vou substituir o hidrogênio por um grupo alquila, né? CH3, CH2, CH3, enfim, os radicais, metil, etil, propil e assim sucessivamente. Denominadas de alquilação de Friedel-Crafts. Então, olha só, nós temos uma substância, olha como que eles brincam. Ó como você vai ter que ficar atento na hora de estudar a reação. Você tem uma substância A, e essa substância A dá origem a esse outro fenômeno, esse outro produto aqui. Aqui a gente tem catalisador. Isso é um catalisador. Isso indica que a reação necessita ser aquecida de uma fonte de calor para acontecer. Olha a leitura dos símbolos que eu estou falando com vocês. Tem um A, tem um CH. O que é aqueles dois ali? O em cima é o catalisador. O que é esse símbolo do delta embaixo? Indica que existe fornecimento. É necessário que a reação aconteça em um ambiente com fornecimento de energia, né, de calor. E ele pergunta, tá, beleza, a gente tem um A, uma substância A. Aí ele vai falar na alquilação aromática, ocorre a ligação entre os grupos alquil, pererê, aí vai explicar um pouquinho a reação. Depois ele diz o seguinte, o composto A, que é o mesmo composto aqui de cima, ele reage com essa molécula aqui, formando um composto B.
Na reação expressa os aletos orgânicos, explica a reação em cima. Aqui, o composto B, ele vai reagir com o BR2 e formar o composto C. Olha as alternativas. Qual é o nome do composto A, B e C? Ele não quer saber quem é o composto. Ele quer saber qual é o nome dele. Mas para você chegar no nome dele, é aquela brincadeira que a gente vive falando. Nomenclatura exige que você reconheça a fórmula, entenda o que é aquilo. Quantos carbonos, quantos hidrogênios, o que é um prefixo, por que é assim, por que não é, por que aqui tem esse... Por que agora, quando eu olho um número, um nome X, aparece uma palavrinha di, tri, tetra, Por quê? Então, você tem que se perguntar esse tipo, porque a nomenclatura, ela é, digamos assim, uma sequência lógica de organização. Então, para ser bem rápido aqui, vamos lá. Ó. A letra A, número A, eu ia falar, a letra A é o benzeno, porque ele vai dar, ó, ele vai reagir com o CH3Cl, que é um cloreto de alquila, né, um aleto orgânico, é um aleto orgânico. Então, ó, ele vai reagir com esse aleto orgânico e vai formar o tolueno. Esse daqui é o tolueno, ó, esse cara aqui. Beleza? Então, anotem aí. Aqui eu tenho a estrutura do benzeno no item A. No item B, nós vamos ter o seguinte. Se o A é o benzeno, eu tenho que entender aqui o seguinte. O que é essa coisa aqui que está reagindo com o benzeno? Misericórdia. Eu não vou saber o que é isso. Claro que sabe. Olha para a estrutura. Olha quantos... composto com álcool? Não, menino. HNO3 é o ácido nítrico. É o ácido nítrico. Só está escrito de um jeito diferente. Que talvez vocês nunca viram, mas é o ácido nítrico. Isso se chama nitração, o nome desse fenômeno. É quando eu adiciono ou quando eu faço a reação do benzeno com o ácido nítrico. Olha lá, ó. HNO3 é o ácido nítrico. Só está escrito de uma forma diferente. Para quê? Porque aí o cara que estudou reações orgânicas, caramba, o cara que estudou reações orgânicas, ele vai pensar o seguinte, ó. Isso daqui vai romper e vai formar um nitrocomposto. Então, toda vez que o benzeno reage com o ácido nítrico, ele vai formar um nitrocomposto. O que é um nitrocomposto? O nitrocomposto... Está muito ruim porque minha tela é gigante. O nitrocomposto... Horrível, né? Pronto. Isso é um nitrocomposto. Tá bom? No final, eu acertei que tinha um nitrocomposto. Fez o quê, Murilo? Não, professor, eu lembrei do nitrocomposto porque não era nem a vida. Só que eu pensei que no início também era um nitrocomposto com álcool, mas é só depois que ele faz a reação que vira um nitrocomposto, antes é o ácido. É o ácido nítrico, é porque ele escreveu de um jeito diferente para ver se você consegue entender a fórmula. Para ver se você consegue fazer a leitura do símbolo químico. Para ver se você não se perde. Para ver se você não fica afobado. Porque quem fica afobado sabe. Na verdade, não é quem fica afobado sabe. Mas quem fica afobado perde. Some porque vai desesperar. E não é difícil, tá aí. É o que eu falo, gente. Na química, você tem que ficar atento às coisas, à escrita. O que é a escrita? O que ela significa aquilo ali? Você já viu em algum momento da sua aula, vamos supor, esse tipo de estrutura? Um OH ligado ao NO2? Nunca vi. Mas se eu fizer a fórmula molecular, sempre pensa, se eu fizer a fórmula molecular da minha estrutura, o que é a fórmula molecular?
Eu conto quantos hidrogênios, quantos oxigênios, quantos nitrogênios e escrevo. Então, horrível, HNO3. Tá? HNO3. Eu pensei que ia ficar legal, mas não ficou tão bom. Beleza? Então, aqui é um nitrocomposto. Esse daqui vai formar um nitrocomposto, o item B. O item C, deixa eu ver aqui, é o item B reagindo com o BR2. Olha só. Nesse caso aqui, o nitrocomposto, então a gente tem ó, benzeno. Benzeno é o primeiro. Esquece tolueno, então pode ser aqui. Mononitrotolueno. Não é tolueno, porque o item B aqui forma um anel benzênico ligado ao grupo NO2. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidamente aqui para vocês. Esse computador, ele está muito lento para abrir as coisas. Jesus tem misericórdia. Eu estou com vontade de socar ele. Meu Deus. Então, aqui a gente tem um nitrocomposto. Vamos, meu filho. Pelo amor de Deus, cara. Que ódio que eu tenho de lerdeza. Eu sento a mão nele de vez em quando, tá? Então, a gente tem um... Deixa eu tirar esse negócio aqui. A gente tem um anel benzênico. Misericórdia. Hoje está lento, hein? Hoje está pela misericórdia. Ligado a um grupo NO2. Deixa eu ligar ele aqui. Beleza. É um grupo NO2. Então, isso é um nitrocomposto. É porque ele escreve na fórmula estrutural, mas olha aqui, é um grupo NO2. Tá? NO2. Só ignora as cargazinhas aqui, que ele indica de uma forma bem mais precisa essa questão das cargas aqui no software. E aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Toda vez que a gente tem um grupo nitro, né, um nitrocomposto, um grupo NO2, toda vez que nesse tipo de situação, né? Olha como que está travando. Olha o mouse. Toda vez que a gente estiver nesse tipo de situação, ó, um nitrocomposto reagindo com alguma coisa, ele sempre vai orientar a entrada do segundo grupo na posição meta. Então, vai vir aqui, ó, o BR. O BR vai vir aqui. Cadê? Tá? Não. Pronto. Então, olha, aqui ficaria benzeno na letra A, no item A, mononitrobenzeno no item B e meta bromo nitrobenzeno. Então vamos lá, ó. Deixa eu tirar o BR. Nitrobenzeno ou nitrobenzeno, simplesmente nitrobenzeno também pode ser. Nitro por quê? Nitrobenzeno. Depois, a molécula de nitrobenzeno reagiu com um átomo, né, com uma molécula de BR2. Então, vai entrar aqui um grupo BR. O grupo nitro vai orientar na posição meta. Vocês vão saber isso. Então, aqui fica, ó, meta, nitro, bromo, benzeno. Meta, nitro, não, desculpa. Você pode falar aquele ali de novo, porque a minha internet deu uma caída aqui e parou quando estava lá na outra página ainda. Qual outra página? Não, é porque quando você veio para cá, minha internet estava travando. Eu não entendi o que você falou aqui, entendeu? Qual parte? Quando você começou, quando você desenha, eu não vi você nem desenhando o desenho. Nitro, isso é um benzeno. Então, o item A é esse cara aqui. Isso daqui, que é o item B, lá, o item B não, desculpa, que é no item A também, que tem esse grupo CH3 para cima, é o tolueno. Então, você tem benzeno, tolueno.
Depois ele fala aqui, que ódio, que tá lento assim hoje. Eu odeio computador lento, cara. Muito, odeio mesmo, de verdade. O item A, ó, então o anel benzênico vai reagir com o ácido nítrico. Por que eu sei que é o ácido nítrico? Olha, toda vez que eu não... A dica é, toda vez que eu não tenho conhecimento da fórmula, faz a fórmula molecular, ou seja, agrupa tudo que é igual e condensa. Então, HNO3. Então, é o benzeno reagindo com ácido nítrico. O que acontece nessa reação? Ocorre a formação de um nitrocomposto. Então, quer dizer que o componente B aqui da minha reação vai ser o quê? Vai ser o anel benzênico ligado a um grupo N2, NO2, ó, NO2. Não se assustem com outras formas de escrever, meu Deus do céu, você precisa enxergar quantos átomos tem ali. Então, aqui a gente tem um nitrobenzeno, é o nome dele, nitrobenzeno. A última molécula é quando o nitrobenzeno, que é esse cara aí, ele vai reagir com uma molécula de Br2. Então, nesse tipo de situação, o grupo nitro ele vai orientar a entrada do Br na posição meta. Vocês vão entender isso futuramente. Né? Os grupos substituintes do benzeno, é o que fala no enunciado do exercício. O grupo substituinte do benzeno, eles orientam. Se já existir um grupo, ele vai orientar a entrada dos próximos que vão chegar ali no anel. No caso do grupo NO2, ele é um orientador meta, ou seja, se ele já estiver ali na molécula, quando o próximo grupo for entrar no anel benzênico, o grupo NO2, que já está presente na molécula, ele sempre vai orientar, preferencialmente, a entrada desse grupo primeiro na posição meta. Então, aqui fica benzeno, a nomenclatura da letra A, nitrobenzeno, nomenclatura do item B, e aqui a gente tem um meta, bromo, nitrobenzeno, né? Porque seria a função orgânica. Então, aí a gente fica com a letra de benzeno, mononitrobenzeno, tanto faz, nitrobenzeno, metabromo-nitrobenzeno. Então, a letra D. Perceba que a questão ela é de reação e a alternativa é sobre nomenclatura, tá bom? Então, muita atenção. Aqui a gente tem uma outra molécula para nomenclatura, tá? Eu vou estender mais 5 minutinhos, mas aí a gente vê o que pode ser feito. Olha só, aqui, primeira coisa, não é um hidrocarboneto. Então, toda vez que eu for dar nome, eu localizo quem tem alguma função. Tem. Opa, se tem oxigênio aqui, tem função. Que função é essa? Bom, é uma oxigenada, porque tem oxigênio e oxigenada. Então, aqui a gente tem um C dupla O, né, que é uma carbonila, entre carbonos. Então, aqui a gente tem uma cetona. Isso é uma cetona. Uma cetona com duas duplas ligações. Perceba que as duplas ligações elas estão na mesma posição. Perceba que, como é um ciclo, ele vai perguntar o seguinte, o nome oficial dessa substância. Como é um ciclo, o carbono que contém a insaturose, o grupo funcional tem que ser o carbono número 1. Não pode ser outro. Tá? Tem que ser, toda vez que é um ciclo, tem grupo funcional? Tem nesse ciclo, beleza. Então, o carbono que tem o grupo funcional recebe o número 1. Depois, eu vou girar, né, numerar os demais átomos de carbono, sempre respeitando. Primeiro, tentar deixar as insaturações na menor posição. Se, por último, tentar deixar as ramificações. Tá? Então, aqui, se você perceber, para tanto faz, se eu girar para o lado horário, para o sentido anti-horário, sempre vai dar no mesmo. Ó. Carbono número 1, número 2, número 3, número 4. Perceba que no carbono número 4, a gente tem duas ramificações distintas. Carbono número 5, número 6.
Então, vamos lá. Ó. Como que eu vou escrever o nome dessa criança? Bem fácil. Bem fácil. Ó, primeiro eu vou localizar as ramificações, sempre. O primeiro, o início do nome, exceto nos ácidos, que você tem que começar com a palavrinha ácido, mas exceto nesses casos, todos os outros começam com o nome da ramificação, a localização e o nome. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 3 no carbono 3. Tem duas ramificações no carbono 4. Então, é 3,4. 0,4 de novo, para indicar que no mesmo carbono nós temos duas ramificações idênticas. Isso só vale se for idêntico. 0,4,5. Ó, para ramificações idênticas. Eu posso fazer isso. Se fossem ramificações diferentes, aí eu teria que separar. Tipo, se no carbono 3 e no carbono 4 fosse uma ramificação do tipo metil, iguais, 3,4, perdão, de metil, se fossem iguais. Ah, no carbono 5 tem um etil. Então, é 5-etil, tá vendo? Eu só posso agrupar esses números, esses localizadores, que são os números que localizam as ramificações, se todas essas ramificações forem iguais. Então, é 3,4,4 tetra, porque tem 4, metil. Tetrametil. Então, ó, no carbono número 3, duas no carbono número 4, uma no carbono número 5, ou seja, são 4 ramificações que existem nessa estrutura e essas ramificações são do tipo metil. Agora, metil. Tem mais alguma outra coisa? Tem. Tem a insaturação e tem o grupo funcional. Mas a insaturação, ela aparece no meio do nome da cadeia principal. Então, é tetrametil, ciclo. Opa, é um ciclo. X, porque esse ciclo tem 6 átomos de carbono. Aí sim, X. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Então, X 2,5, ou seja, no carbono número 2, entre o carbono 2 e entre o carbono 5 e 6, né, que foi o que eu numerei, existem duas ramificações do tipo dupla. Ou ramificações não, insaturações do tipo dupla. E é uma cetona. Então, é o 3,4,5 tetrametil, ciclo X, porque esse ciclo é constituído por 6. Entre o carbono 2 e entre o carbono 5 tem duas ramificações, duas insaturações do tipo dupla, e é uma cetona, dienona, porque é uma cetona. Tá? Existe isso aqui. 3,4,4,5 tetrametil ciclo hexano 2,5 dienona. Hexano. Não faz sentido, tem alguma coisa errada aqui. 3,4,5 tetrametil ciclohexan, não pode ser hexan, ciclohexdienona. É isso mesmo. Ó, nomeei a ramificação. Oi? Ó, nomeei. Não entendi, perdão. Você pode repetir a parte do final que eu não entendi? 2,5 dienona. 2,5 porque entre o carbono 2, ó, 1, 2 e 3, 5 e 6, a gente tem duas duplas. Dien, porque são duas duplas. Então, dienona. Ona, porque é uma cetona. Então, tá. 2,5 dienona. Agora, não faz sentido, não tem resposta aqui. Metil
Ciclohexanodienona. Ciclohexano? Por que hexan? Não tem simples ligação aqui. Como é que pode ser um hexan? Não faz sentido para mim. Para mim seria a letra E, mas não faz sentido isso aqui, ó. Esse ciclohexano aqui. Esse hexano aqui. Esse pedaço do nome aqui não faz o menor sentido. Não tem sentido ele estar aqui. Isso não é um hexano. Isso é um hex. É um ciclo, verdade. É um ciclo com 6, né, com 6 carbonos. E tem 2 duplas dentro dele. Ele não é um hexan. Hexan significa o quê? Significa que ele é formado por ligações simples. Não é formado por ligações simples. Deixa eu ver, por conta disso, não, tá? Dar um nome oficial de uma substância orgânica muitas vezes não é algo trivial, e o uso desse nome dia a dia pode ser desencorajador. Tá, tudo bem, mas tem alguma coisa errada nas suas respostas aqui, meu bebê, porque não tem o menor sentido ter esse ano aqui, ó, no meio deles, tá? Provavelmente é a letra E, mas a gente sabe que como são questões que vêm aí, né, de alguma fonte aí qualquer desconhecida, pode ser que tenha erro na hora de digitar as respostas lá, tá bom? Já topei várias coisas. É a letra E a resposta dessa questão. Só tá errado isso aqui, ó. Não tem esse hexano aqui. Esse ano, tá vendo? Esse ano não faz sentido ele estar aí, porque an significa o quê? Simples. O significa que é um hidrocarboneto, e não é. Ele não é um hidrocarboneto, é uma acetona. Tá bom? Então a letra E, mas tem esse erradinho aí no meio. Beleza? Tranquilo? Tá? É isso aí. A gente faz as questões e vai descobrindo o erro durante o desenvolvimento delas. Tá bom? Eu vou enviar para vocês também essa lista, mas é essa a ideia, tá? Ali tá errado porque não tem como. E é isso que eu venho falando. Toda vez que você vai ler o nome, por que é assim? Por que tem o hexan? Por que é esse an? O que é esse o? O que é esse di? Como assim? É um ciclo hexano, mas tem dupla dentro? Ele é um ciclo hexano que só tem simples ou ele é um ciclo hexano que tem as 2 duplas? Por isso que não faz sentido a resposta, tá bom? Eu vou enviar para vocês a lista. Essa lista tinha só mais 2 exercícios, tá? Mais 4 exercíciozinhos que finalizariam aí com a questão da nomenclatura, mas a gente vai continuar resolvendo sobre isso na semana que vem, tá bom? Beleza, pessoal? Vou deixar esses 5 minutinhos para dar uma respirada aí. Quem tiver ok pode dar um tchau e até semana que vem. Quem não tiver pode perguntar, que a gente tem um tempinho ainda. Professor, Oi. professor, Fala. 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 não estava estudando. Na última questão agora, você não colocou que tipo de ações eu colocou? Eu acho que eu não vi Não no colocou o quê? O tipo 3, de ligação? 4, 4, 5. 3445 tetrametil. Tudo bem? Tetrametil até aí? Tetrametil, ciclo-X, porque são 6 átomos de carbono e é uma cadeia fechada, certo? Entre o carbono 2 e o carbono 5, entre o carbono 2 e 3 e carbono 5 e 6, tem 2 ramificações, 2 insaturações. Então fica assim. Ai, caramba. Nossa, eu sei o que é. Olha lá. Coloquei tudinho, ó. Tetra, metil, ciclo, X, 2,5 dien. Professor, então, você indicou a acetona, mas colocou tetrametil, ciclo X e o infixo indicando as 2 insaturações. Ok, o infixo aqui, dien.
Diene. Prefixo. Aí, agora apareceu. Isso que eu não estava vendo, por isso que eu perguntei onde eu colocou. Como agora que apareceu? Já estava desde o início aí. Sim, professor, eu não estava vendo. Lembra a partir do que eu não vi? Entendi, mas já estava aí desde o início. Por isso que eu estou falando que a resposta não faz sentido, entendeu? Ó, prefixo, Sim. infixo, infixo. Não pode ser. Como tem dois infixos dentro do nome, o ano e o eno, é um hidrocarboneto saturado ou insaturado? Né? Qual é a ligação que prevalece? Então, por isso que não tem algum erro nessa resposta aí. Não, Tudo bem? Eu, na resposta, eu já tinha percebido. Eu só estava perguntando do que eu não estava conseguindo ver, que eu não lembro, que eu não estava conseguindo lembrar da área tão bem assim, eu não estava conseguindo ver onde você tinha colocado em saturação. Eu estava Tá. lendo 2,5 de enona, eu pensei que era se refere tudo acetona, não a unifique acetona. Tá, eu entendi. Mas é o DIEM aqui que representa o infixo. Tá bom? Ok. Tchau, professor. Tchau, pessoal.